Obrigado mais uma vez, pessoal, pelo tempo de vocês. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui bem legal para falar um pouquinho de governança de TI, para a gente falar de processos, para falar como é que a gente traz isso na prática, né? Porque nós estamos falando desse tema agora, qual que é a importância disso no dia a dia das empresas, no dia a dia da operação também, né? Então a ideia é a gente trazer um pouquinho desse tema aqui para nossa live. Mas antes disso, eu queria mencionar algo super importante, um tema muito quente aqui para vocês. Essa é a nossa primeira live no nosso novo escritório, né? Então a gente está estreando aqui o nosso novo estúdio dentro da Populus. E também gostaria de apresentar o Fabrício, o Jean e o Benetti, que vão participar aqui com a gente. O Fabrício, ele é o nosso Service Delivery Coordinator aqui dentro da Pops, é responsável por toda a parte de entregas de projetos, por toda a parte de entregas de serviços no final do dia, né? O Jean, ele é um dos nossos principais especialistas de Freshworks aqui dentro da Populus. O Benetti, meu xará, ele é Principal Solution Engineer dentro da Freshworks. Esse cara é chique pra caramba, tá, pessoal? Anotem isso daí. E eu também aqui do lado da Pop sou Solutions Engineer, então a nossa ideia é trazer um pouquinho daquilo que a gente vê dentro dos nossos clientes, daquilo que a gente experiencia todos os dias, né, dentro do cliente, junto com a operação e com a expertise que a gente tem no mercado. Ponto super importante, tá, pessoal? Antes de qualquer coisa, validem o chat de vocês para ver se o chat está disponível, né? Por que é importante o chat estar disponível, tá, pessoal? No final nós teremos um sorteio aqui. A gente vai fazer o sorteio dessa Echo Show 5, né? Infelizmente eu não vou poder participar mais uma vez, mas tudo bem, torço para que vocês ganhem aí. E para participar é simples, fiquem até o final da live. No final da live a gente vai fazer um sorteio e o sorteado precisa se manifestar aqui no chat, tá, pessoal? Então, quem ganhou, a gente vai mencionar o nome. Por favor, interaja no chat. Por isso a importância desse chat estar disponível para vocês. Show de bola. Benetti, Jean, Fabrício, fiquem à vontade também para se apresentarem aí. Falei um pouquinho, mas fiquem à vontade. Boa, pessoal. Bom, acho que tô vendo aqui que tem bastante cliente nosso no chat. Já me conhece aí. Pessoal, bom dia para vocês. Sou o Fabrício, sou especialista em Freshworks também, além de ser Service Delivery Coordinator, então coordenando as entregas aí, tá? Seja projeto, demandas de melhoria, junto com o Jean aqui, que é nosso especialista, vai se apresentar ainda, junto com o Matheus, Solution Engineer. Temos mais algumas pessoas no time aí, né? A gente é um time bem grande, o pessoal já conhece aí, quem segue no LinkedIn, a gente vive postando tudo que a gente faz com o time, treinamentos, festas, enfim, tudo que a gente acaba fazendo dentro da Populus e evoluindo a nossa operação, tá? Bom, prazer mais uma vez e espero que vocês curtam essa live. Legal, pessoal. Prazer. Alguns de vocês já me conhecem, projetos, né, cliente. O escritório tá bem legal, novo, né? O estúdio tá bem legal aqui. Da hora. A ideia é a gente fazer uma live legal para vocês também, falando um pouco sobre a ferramenta em si, né? Então, a ideia é a gente falar um pouco do técnico, mas também relacionando com frameworks, tá? Trazendo isso que a gente tem de literatura, de mercado, de melhores práticas e como o FreshSource entrega essa facilidade, né, em se tornar compliance com as melhores práticas, tá? Aí, Benetti. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, Benetti. Opa, beleza. Estão me vendo também? Acho que vendo também. Não, né? Então, opa. Olha aí, ó. Isso eu não poder estar aí com vocês. Bom dia, Xará, bom dia, Jean, bom dia, Fabrício. Pô, tá lindão esse estúdio, hein? Tava ontem aí, hoje não consigo estar. Que sacanagem. Mas tudo bem. Final de trimestre, como a gente fala. Correria aqui, infelizmente tive uns contratempo aí, não pude estar aí com vocês, mas perdi ainda de conhecer esse estúdio, hein? Tá da hora mesmo, hein? Legal, vamos lá, pessoal. Obrigado já pela introdução. Então, sou engenheiro de soluções na Freshworks. Temos um assunto, acho que muito legal para a gente falar hoje. Vou participar com vocês na primeira hora. Tem muita coisa. Vamos começar. Senão eu já vou startar aqui, começar a falar e eu não vou parar mais. Você sabe como é que é, Xará. Então, vou deixar você dar uma puxada aí, mas
sem dúvida, acho que a gente tem assunto muito legal quando a gente está falando de governança e principalmente, né, CMDB é um assunto que a gente acaba, às vezes, estressando bastante com nossos clientes, voltado, obviamente, para a entrega que isso tem para a governança em si, o valor que isso tem, e muitas vezes o cliente fica ali só na parte de gestão de ativos, life cycle de ativos, e a gente quer aquele passo maior, né? Até mostrando as diferenças, indo para um CMDB avançado, mas é sobre isso que a gente quer falar, né? Continuidade de negócio, falar sobre eficiência, falar sobre governança e o quanto isso está conectado, né? Gestão de serviços e com o CMDB. Vamos para cima. Bom dia, pessoal. Perfeito, Xará. Obrigado aí pela introdução. Tá faltando você aqui, mas na próxima contamos com sua presença. E vamos lá, pessoal, vamos começar aqui trazendo o nosso tema. A gente vai fazer uma live diferente hoje, né? Vai ser algo bem interativo, então dúvidas que vocês tiverem, coloquem no chat. Né? A gente vai fazer uma discussão aqui em real time para vocês, puxando o tema de governança e vamos mostrar na prática o que a Fresh consegue agregar com isso, né? E já puxando um gancho, né? Por que a gente está falando do tema governança? Por que a gente está falando governança na prática? Por que a gente está linkando isso com Fresh Service, Freshworks? Por que a gente está linkando isso com operação? Né? Acho que a TI ela virou o core das empresas hoje, então isso é um ponto muito importante. Então, quando a gente fala de estratégia de negócio, quando a gente fala de metas de negócio, a TI ela é o caminho para que o negócio consiga atingir esses objetivos. Né? A gente costuma brincar aqui e falar que toda empresa hoje é uma empresa de TI, porque se alguém for lá desligar o servidor, acabou. Né? A empresa não fatura, a empresa não se movimenta. Então, isso é um ponto super importante. Né? E a gente vai buscar 3 pilares aqui dentro desse bate-papo, tá, pessoal? Então, a ideia é a gente falar bastante sobre continuidade. Como é que a gente consegue trazer continuidade para os serviços críticos da organização, olhando para a governança, né? Eu tenho uma operação extremamente crítica, eu tenho um ambiente de missão crítica, eu tenho os meus serviços críticos de negócio, mas como é que eu tiro do papel aquele processo bonito, aquela metodologia bonita e traduzo isso para o meu negócio? Como é que eu aplico isso na prática, no dia a dia, olhando para a continuidade dos serviços críticos? Acho que um outro tema muito importante quando a gente olha para a operação de TI em si, né, a gente fala muito de previsibilidade, né? E um dos maiores problemas que a gente vê hoje é o quê? Primeiro ponto, a maioria dos clientes, a maioria das empresas em si, no geral, falta dados, faltam dashboards, faltam informações, faltam relatórios que apoiam nessa previsibilidade, nessa tomada de decisão. Né? Então, como é que a gente constrói isso? Como é que eu tiro do papel isso, essa estratégia de ter previsibilidade, para que eu consiga direcionar melhor a minha operação, para que eu consiga fazer um capacity plan, para que eu consiga direcionar melhor o meu time, para que eu consiga saber fluxos importantes e serviços importantes dentro da minha TI, das minhas áreas de negócio. E um outro ponto extremamente importante é o alinhamento estratégico. É que normalmente todo mundo fala, poxa, TI, vamos gastar um dinheiro com um software. Né? E na verdade não. Como é que a gente traduz esses produtos, as soluções que a TI traz para dentro do portfólio como investimento? Ou seja, como é que a gente conecta isso no negócio? E o processo, a governança, ele diz muito sobre isso, tá, pessoal? Quando a gente olha para o processo, como é que eu conecto tudo que eu tenho de solução tecnológica hoje, como é que eu conecto com as estratégias do negócio? Então, acho que esse é um ponto muito importante e é o que a gente quer falar aqui e é o que a gente quer trazer na prática para vocês, tá, pessoal? Então, já pegando o gancho aqui, existe hoje, pessoal, um abismo muito grande quando a gente fala entre framework e a gente fala com operação. E aí, Janzinho, cara, queria ouvir de você, né? Por que todo mundo fala de COBIT, ou às vezes ninguém fala de COBIT, ou às vezes fala de ITIL, ou às vezes não fala de ITIL, né? E normalmente as pessoas tratam, e aí é mais com base na sua experiência, né? Por que as pessoas às vezes olham, às vezes não olham, às vezes aplicam, às vezes não aplicam? Por que você acha que isso acontece no dia a dia, cara? Legal, acho que você falou pontos bem importantes aí na sua fala. Ponto também que você comentou sobre clientes não olham, né? Ou o mercado não olha. Muitas das vezes a TI ela é vista como um custo, né? Acho que isso vem de uma
uma herança em que uma TI ela era muito mais operativa, muito mais responsiva, né? A TI atende chamados, a TI resolve problemas de notebook, né? Às vezes até coisas mais esdrúxulas, né? Então, impressora. E como você comentou, a TI hoje é parte estratégica da empresa, ela precisa ser estratégica, né? Para que o negócio ele entregue 100% do que ele consegue entregar, né? Então, é necessário essa visão da TI como uma empoderadora, né? Como uma TI que entrega valor para o negócio, uma TI que entrega automação, que procura o negócio para que ele seja, enfim, potencializado. Os serviços finais da empresa sejam potencializados, tá? Então, eu acho que tem um descolamento realmente muito grande do framework para a operação em si. A gente vê muitas das vezes um novo funcionário ou ali uma pessoa um pouco mais interessada em que a literatura tem a dizer, frameworks como COBIT tem a dizer sobre como eu faço uma melhor gestão dos meus incidentes, como eu faço uma melhor gestão do meu catálogo de serviço, né? Requisições de serviço em si, mudanças, gestão de ativos, risco, mas isso fica muito mais no papel. Você tem artefatos para isso, né? Então eu tenho um Excel lá que eu faço toda a gestão dos meus ativos, da capacidade desses serviços, dos testes, né, de funcionalidade, enfim, testes de sobrecarga de algum ativo, de algum sistema. Mas quando eu vou traduzir isso para o meu RP ou para o meu ITSM, eu não sei muito bem como fazer essa ponte, né? Então, eu uso um artefato, mas como eu não... eu crio um artefato, mas como eu não uso ele na prática, como eu não atualizo ele, né, ele acaba virando uma gaveta, isso não fica aderente ao negócio. Então, a gente tem dois cenários, né? Temos cenários de empresas que não utilizam nenhum framework, não tem nenhuma base para realmente atender chamados, atender a operação, e aí é realmente Deus nos acuda, né? Então a gente vai fazendo, vamos errando, vamos aprendendo, sem um guia. E tem as empresas que utilizam frameworks, mas muito mais como algo no papel, algo que está ali para caso alguém queira, né, consultar, uma auditoria queira consultar, tem ali um local para se embasar. Mas isso não é utilizado no dia a dia. E a ideia aqui, pessoal, é mostrar como o Fresh, né, Fresh Service, aqui que a gente vai tratar principalmente, ele consegue nos ajudar a criar essa ponte entre o artefato, o framework que está sendo, né, utilizado como base, na prática. Então, quando a gente for falar sobre ativos, como eu faço o link de ativos entre dos ativos com os meus serviços críticos? Como eu faço a relação de... Você falou sobre dados, né, Matheus? Como eu consigo extrair dados para empoderar a minha tomada de decisão, né? Como eu trago essa informação para o meu CTO, para o meu CFO, de quanto investir em ativos para, enfim, ter uma maior uma escalabilidade, né? Caso eu não consiga prever uma alta de utilização de algum ativo, tá? Então a ideia é a gente mostrar que o Fresh Service, ele é uma ferramenta muito prática para isso. E eu acho que falta em empresas uma ferramenta prática para fazer essa ponte, né, entre o framework e a operação. Eu acho que você trouxe um ponto hoje muito importante, né? Quando a gente fala de prática. Porque normalmente o que acontece, e eu já fiz bastante isso, né? Que é, poxa, tem um framework muito bonito no papel, eu faço um assessment, eu crio um relatório de maturidade, eu crio um slide muito bonito, eu apresento isso, a minha diretoria super compra, mas no final do dia ninguém da operação sabe o que que é, para que que serve, eu não compartilhei com ninguém. E é um papel muito bonito, né? É um slide muito bonito. E aí, quando a gente fala de maturidade, né, normalmente as pessoas vinculam muito maturidade ao framework, né? Aquilo que as boas práticas dizem, é o que o framework diz, mas na minha cabeça, né, a maturidade ela vem da prática. Então, a partir do momento que eu tenho um framework, poxa, criei um slide legalzão, bonitão, né? Agora, como é que eu traduzo isso para o meu dia a dia? Como é que eu trago o meu time para dentro do jogo para que a gente entenda se aquilo que foi desenhado faz sentido? Se não, a gente está praticando, a gente vai entender que precisa melhorar o processo.
Aí vem as evoluções do processo, eu melhoro o meu processo e aí eu começo a ganhar mais maturidade aprendendo com aquilo que deu errado, né? Então, isso é um ponto muito importante. Não adianta a gente ter algo muito bonito se na prática não é aplicado. E é o que você falou. Quando a gente olha para a CMDB e aí a gente olha para a ITSM, de novo, né? A minha opinião. O CMDB ele é o coração do ITSM. Por quê? Porque ali eu vou ter os meus ativos, ali eu tenho os meus serviços, ali eu tenho as minhas aplicações de negócio, eu tenho tudo aquilo que sustenta o meu business. Como é que eu conecto isso com as outras disciplinas? Como é que eu conecto isso com incidente? Como é que eu conecto isso com mudança? Como é que eu conecto isso com projetos? Como é que eu conecto isso com uma gestão de capacity, talvez? Enfim, né? Como é que eu pego o coração ali da minha empresa, que são os meus ativos, são as minhas aplicações de negócio, as pessoas que atuam também no dia a dia, né? Que é o que a gente estava falando de capacity de time, e eu conecto com essas disciplinas, olhando ali para o White, olhando para aquilo que o Freshservice me entrega de forma nativa, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, e normalmente quando nós olhamos para o mercado, existem pontas soltas, né? Existe um CMDB completo ou não, às vezes é um CMDB que é um Excel gigantesco ali e tem um script alimentando o tempo todo esse Excel, ou às vezes eu tenho algo consolidado, eu tenho um processo muito maduro de incidentes, eu tenho um processo muito maduro de mudanças, mas nada se fala, né? Então, querendo ou não, a gente acaba perdendo um pouquinho até de governança, Sim. né, Isso. dentro desse processo. E aí, Fabrício, Benetti também, se vocês Bom. quiserem complementar, fiquem à Eu acho vontade. que a palavra que você colocou muito bem aqui, Matheus, foi conexão, né? Então não se conecta. A gente tem todos esses serviços desconexos, o CMDB desconexo, a operação desconexa da governança, né? E tudo isso são vários pontos com vários gargalos e que o Fresh, de forma fácil e prática, consegue implementar. E aí, claro, entram os frameworks para que a gente consiga implementar dentro da Fresh isso. Então, meu CMDB com o meu ativo, os meus CIs, as minhas aplicações, como que eu utilizo, e aí a gente falando de vários outros módulos do Fresh, né? Como que eu utilizo o meu módulo de monitoramento, né? Que eu estou monitorando o meu ambiente para abrir um alerta dentro do Fresh, esse alerta gerar um incidente, eu já tenho o meu ativo ali associado a esse incidente, eu tenho uma status page em que eu posso publicar esse cara lá, eu tenho um comunicado que eu posso disparar pelo portal, por e-mail, né, avisando que esse meu ativo está passando por uma intermitência, eu tenho uma estabilidade no meu ambiente, né? As equipes que vão fazer esse atendimento, né, eu tenho um problema vinculado a isso, eu tenho uma mudança para poder aplicar o que vai ser feito e corrigir esse meu problema, esse meu incidente. Então, toda essa conexão a gente joga para dentro do Fresh Service através de uma governança, uma operação conexa para que funcione da maneira correta aqui dentro. Muito Perfeito. ótimos Manda bala, pontos. Xará. Deixa eu entrar um pouquinho. Pô, falamos, demos vários ganchos aí, fiquei já me coçando para falar de um monte de coisa aí. Mas foram ganchos ótimos. Eu gostei do link que você fez ali no começo também, Xará, que é as práticas, né? Isso é muito perfeito. Não à toa tá na palavra, né? Quando a gente fala desses frameworks, o COBIT, e eu tenho aqui mais bagagem para falar de ITIL, não E o sou White muito tá no conhecido. hype agora, né? Saiu a versão O 5, tá 5, todo né? mundo falando. Eu acho que os caras vão pedir pra gente falar do 5 aqui na live. Eu falei, cara, calma aí, vamos devagar, né? Vamos falar do 4 ainda. Pois é, exatamente. A gente tá. E foi rápido, né? Do 4 para o 5, se a gente olhar do 3 para o 4 Sim. aí. Inclusive, é um link bem legal de falar. Assim, eu acho que muda pouco. Eu olhei por cima, eu não vi, acho que já saiu certificação, acho que ainda não saiu nada sobre isso, pelo menos no People Search. Mas sim, já está olhando bastante para o ITIL 5 e tem uma mudança bem legal linkada com esse assunto, que é o próprio nome ITSM, vai lá para DPSM. A gente não fala mais de ITSM, né? Então, gestão de serviço de TI e sim para gestão de serviço de produtos digitais. Então, bem em linha com a introdução, a abertura da live, de que, na verdade, um assunto bem esgotado que a gente já escuta há muito tempo. Isso aí, até já abrindo um pouco a idade, mas início
início lá de 2010, final dos anos 2000, já existia muito esse assunto. Eu me lembro quando o mercado falava que a TI não era mais uma área lá de back-office, de suporte, né? Porque tudo estava virando TI, óbvio, a gente já falava de um mundo digital. E agora, né, em 2026, a gente vê o nome chaveando, né? Porque realmente o que é TI? Pô, meu core business é TI. Meu core business às vezes está num app, minha ponto maior de vendas está num e-commerce, então, e meu e-commerce é digital. Se eu não tenho minha TI, meu digital funcionando, eu não tenho minha receita. Então, produtos digitais. Então, acho que é legal também exatamente começar a falar por ali, né? É muito core business. Então, também, só trazendo um outro ponto, a gente vê várias empresas que não trabalhavam com gestão de serviços e incidentes relacionados à TI, abrindo algumas janelinhas, né, no mundo competitivo para fazer alguma coisa disso aí também, porque não é uma ferramenta supérflua, né, opcional, ela é de fato core da empresa, porque nós estamos falando de gerir o serviço desses produtos digitais, que hoje está em todas as empresas. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E aí não tem muita mudança do ITIL 5, pelo que eu já pude ver, do ITIL 4, que é a cadeia de valor lá, inclusive de melhoria contínua. Também linkando com o que você falou, Xará, no começo, que é muito importante, aquele framework, aquele modelo de melhoria contínua do ITIL. A primeira pergunta é qual é a sua visão, né? Qual é a visão do negócio, quais são os princípios que te guiam, né? Na tua cadeia de valor do teu produto, onde você entrega valor. Isso é o negócio, a empresa, então é a pergunta número 1. E aí quando você está olhando, por exemplo, exatamente uma implementação de governança, onde estamos agora, né? E onde queremos estar. Então é muito importante levar em consideração onde que estamos agora, o que nós já temos feito, né? Sempre que a gente vai considerar uma mudança, isso aí a gente coloca em prática, né? Eu vejo trabalho super próximo de vocês, inclusive nas implementações dos nossos clientes, o que vocês têm hoje, né? O máximo que dá para a gente aproveitar, claro, sempre tendo cuidado com os vícios, né? Não trazer sujeira ali para o novo modelo, para o novo framework, mas onde que nós estamos agora e onde que nós queremos estar. E aí, lógico que onde nós queremos estar, a gente vai começar a entrar no processo de como é que nós chegamos lá, o que nós temos que tomar de providência para chegar lá, e a gente vai entrar, de fato, na cadeia, no propósito da cadeia ali, que é planejar, melhorar, engajar, enfim. Mas onde que eu queria chegar nisso aí? Eu acho que agora, conectando quando a gente estava falando ali, Fabrício e Jean, o assunto de como é que Freshworks me facilita todo esse processo. A gente encontra no mercado, infelizmente, soluções muito boas sobre o contexto geral da entrega que elas fazem, orientado a isso, vamos falar ainda ITSM aqui, mas né, vamos falar DPSM. No entanto, ela não facilita sob o ponto de vista de licenciamento, por exemplo. Pô, se o valor... Por quê? Talvez até por uma falta de atualização, né, desse mercado exigente hoje, porque a gente olha grandes empresas, líderes do mercado, que segregam muito esse ITSM em licenças caras, tornando quase que impossível para, pelo menos o nosso mercado, para 80%, para 90% do nosso mercado, ter essa entrega de valor completa, né? E a gente, por quê? Porque se eu for comprar tudo, se eu for adquirir tudo, cada coisa é um preço separado, e aí eu não entendo aquela proposta, é um monte de SKU, é um monte de licença, e fica inviável. Eu não consigo justificar aquele retorno ali. Então, pô, tem aí um trabalho um valor muito grande da Fresh, que é simplificar muito essa estrutura de licenciamento em edições, né, que a gente pode enquadrar nossos clientes. Então, a gente está falando basicamente de Pro Enterprise, onde está tudo licenciado ali, né? E se a gente vai, por exemplo, para a cadeia de CMDB, porque a gente tem que licenciar os ativos, isso aí é parte de qualquer solução do mercado hoje, a gente também vai fazer uma edição Pro, uma Growth, uma Pro e uma Enterprise para esses pacotes de ativos, no ponto de que eu não tenho que, por uma necessidadezinha especial, eu tenho que contratar uma outra licença, uma outra licença, uma outra licença. Então, o valor fica embutido nesse total. E aí a gente vai poder tocar, que eu acho que é os gatilhos aqui da nossa conversa, que é exatamente falar dos valores, por exemplo, do CMDB completo, porque não basta eu apenas
saber o que eu tenho, meu inventário de ativos, né? Mas onde o ITIL toca muito forte é no item de configuração, né? Então, não quero saber só se aquele servidor existe ou não existe, mas eu preciso entender como que ele contribui para o meu serviço, para o meu produto digital. Então, qual é a contribuição dele? Qual é a representatividade dele? Qual é o impacto dele? Inclusive, com essas informações, dentro da mesma solução, né, que nós estamos falando aqui de um produto único, isso integrado, quando eu tenho um alerta, quando eu tenho um incidente, quando eu tenho que planejar uma mudança, eu já ter a visão completa daquele ativo e do impacto dele no entorno, inclusive no produto digital, na entrega, é onde está meu grande valor, né? Inclusive até para mensurar os meus investimentos em cima daquele ambiente, já que eu talvez, e a gente vê isso muito nos clientes, às vezes não tem a tamanha severidade, sabe que aquele ambiente é muito crítico porque ele é o banco de dados do meu RP, porque ali está meu RP. Sim, nós temos às vezes essas informações, mas não temos uma base compatível para saber a criticidade que é aquele ambiente, porque eu não tenho a visão completa. Eu tenho que criar talvez aqueles relacionamentos manuais, porque eu não pude adquirir a licença para descoberta de maneira automática, ou eu tive que popular na mão, porque eu não tive o auto-discovery, ou eu tive que deixar talvez um range de peso, eu tive que deixar um ambiente fora, porque eu não consegui licenciá-lo por causa do custo. Então, acho que esses pontos aí, eles são muito importantes, porque apesar da gente falar, e eu acho que muitas outras empresas, inclusive, falam desse valor, dessa governança, muitas acho que acabam não ajudando, né? Comercialmente, inclusive, ali. Boa. Eu acho que é uma questão. Vou até tirar o fone aqui para não ficar repetindo. Eu acho que é uma questão muito, como você falou, Benet, inicialmente, né, sobre a parte de esse degrau que não é pequeno, é alto, né, para você conseguir atuar em todas as frentes do IT, né? Então, quando você fala sobre licenciamento de ativos, né, ferramentas de mercado que cobram um valor muito alto para um módulo novo, né? Preciso pagar X a mais para ter o módulo de ativos, para ter o módulo de problemas. E quando a gente fala sobre o Fresh, a gente está olhando para um módulo que está ali, né? Ele está ali para ser utilizado, para ser testado. Aí, como você conectou com o White, né? Vamos começar de onde nós estamos, né? Então, a gente vai aproveitar tudo que a gente tem hoje para dar o primeiro passo, tá? Vamos começar a utilizar a gestão de problemas. Ela não precisa ser madura, né? A gente não precisa ter um processo muito bem definido, com artefatos, né? Você já tem uma plataforma que entrega um nível 1 muito bem implementado, sem nenhum tipo de customização, né? Então, você consegue já iniciar a sua jornada de maturidade ali. E até conectando um ponto que o Matheus falou, sobre isso ser um slide muito bonito ou ser um artefato muito bonito, né? E quando a gente avalia a maturidade usando qualquer framework, né? O Cobit, ele é um exemplo para isso, mas quando a gente usa um framework para avaliar a maturidade de um cliente, de uma empresa sobre um processo específico, é necessário o envio de uma evidência, né? Então eu preciso mostrar que eu uso na prática aquele processo, que aquela matriz RAS, né, ela está realmente funcionando. Que aquele processo ele tá desenhado daquele jeito, mas que na verdade ele ocorre daquela forma. Então o Fresh ele se mostra como uma ferramenta fácil de traduzir esses processos. Então eu tenho um catálogo de serviço que ele é muito simples de ser customizado, né? Você tem ferramentas de discovery, de relacionamento muito simples de serem implementadas. Lógico, né? Com as suas devidas regras de negócio específicas, né? Suas adaptações. Mas você tem uma ferramenta que realmente empodera. E essa ponte, né? O quão fácil é essa ponte, essa curva de aprendizado do tirar do framework e levar isso para a operação é que a gente quer abordar aqui, tá? Perfeito, pessoal. E aí, até adicionando alguns pontos antes da gente partir para a prática aqui, pro Jean mostrar realmente na prática como a ferramenta ela funciona, como é que a gente consegue encaixar tudo isso que a gente está falando aqui dentro do Fresh. E aí, um ponto super importante, tá, pessoal? O que nós vemos, e ainda hoje existem pessoas que enxergam a solução de ITSM como uma etiqueteira, né? Eu acho que esse é o principal problema, né? Enquanto a gente enxerga uma
solução de ITSM, que eu tenho um módulo de gestão de alertas, que eu tenho gestão de ativos, que eu tenho incidentes, que eu tenho problemas, que eu tenho capacity, que eu tenho uma stack de soluções e disciplinas que podem ajudar na operação, no dia a dia, isso vai continuar sendo um problema, né? Por quê? Quando a gente olha para a operação, pessoal, a gente está falando de um ambiente dinâmico. Eu estou falando de centenas, dezenas de soluções. Eu estou falando de soluções de monitoramento. Eu estou falando de EDR, XDR. Eu estou falando de produtos de negócio. Eu estou falando de ERP. Eu estou falando de CRM. Eu tenho vários produtos de diferentes frentes de negócio. Então, quando eu começo a conectar e centralizar tudo isso dentro de um produto, para que eu tenha um processo fim a fim, por exemplo, quando a gente olha para uma operação do SOC, né, e às vezes as pessoas perguntam, tá, legal, o que que SOC tem a ver com a ITSM, né? O que que impacta? Quando a gente olha para uma operação do SOC, onde eu tenho um CIEM, onde eu tenho um SOAR ali conectado, pegando informações, trazendo uma série de informações para dentro do meu ambiente, e eu quero automatizar isso, eu posso utilizar o ITSM para isso. Eu posso conectar o meu SOC no ITSM para que quando eu identifique um problema crítico, um alerta crítico, eu abra um incidente, eu crio um War Room dentro do Teams, já mande para as pessoas responsáveis, né? Ou além, quando eu falo de um EDR, um XDR, poxa, eu tenho o Sentinel-One. Cara, quero criar um processo automático dentro do Fresh para que a partir de um alerta gerado dentro do meu endpoint, o Fresh receba esse alerta, eu via PowerShell execute um comando, ou via API eu execute um comando via console do Sentinel dentro desse endpoint. Então, eu começar a olhar realmente o meu ITSM, o meu SM, como um barramento. Olhar esse cara como um orquestrador. Então, acho que esse é um ponto super importante para a gente começar a agregar valor e talvez até parar de comprar outras ferramentas. Sim. E aí, quando a gente começa a somar essas soluções, né? Ah, eu tenho uma solução aqui para fazer automação, eu tenho outro produto aqui para fazer gestão de ativos, eu tenho um produto aqui para alertas, né? Eu tenho outro produto para projetos. Enfim, são tantas soluções que a gente tem dentro do ambiente que no final das contas, se a gente somar isso, o dinheiro que está sendo aí realmente dispensado é muito alto, né? Então acho que a gente começar a olhar o ITSM, e aí o Jean vai trazer aqui na prática para vocês, como orquestrador, realmente ser o cérebro ali da operação para a gente trazer eficiência, para a gente garantir disponibilidade, para a gente começar a garantir mais resiliência dentro do ambiente. Perfeito. Eu vou pegar um gancho com o que o Matheus estava falando, né? Ele estava falando sobre alertas, é, e essa visão, muitas das vezes, é segregada, né? Clusterizada, tal. O que que o meu módulo de mudanças, por exemplo, ele tem em relação com um SOC, né? E aí ele deu o exemplo do CIEM. Vou dar um exemplo bem prático aqui pra gente, tá? E aí eu vou tentar conectar todos os módulos que a gente está falando até agora. Quando a gente tem um alerta crítico, que o SOC ou, enfim, algum analista, ele entende que aquilo é necessário uma atenção, né? Você precisa criar um incidente para resolver aquilo. A gente pensa, beleza, são dois módulos específicos, né? Alerta, gerou um alerta ali, a gente abriu um incidente para tratar esse caso. Tudo bem, a gente apagou o fogo no incidente. Mas se a gente precisa identificar qual que foi a causa raiz daquele incidente. Então a gente está falando de problemas agora, né? A gente vai precisar investigar a causa raiz daquilo. Então a gente já está falando de 3 módulos. Tudo bem. Foi identificada uma causa raiz e uma solução permanente para aquilo. Atualizar uma série de servidores. Tá? Então eu preciso abrir uma mudança para aquilo. Né? Eu preciso formalizar aquela alteração em ambiente produtivo. Tudo bem. A gente está falando aqui de um 4º módulo da Fresh que está tudo incluso num licenciamento só. Ok. Essa mudança ela vai ser submetida a um CAB, submetida à aprovação. Se a gente vai falando de uma empresa que tem uma boa maturidade na gestão de mudanças e ativos, todo o sistema ou um ativo, né, que ele passa por uma mudança, por uma alteração em produção, a gente tem um owner daquilo.
né? A gente consegue conectar mudanças aos serviços. Então, eu vou ter alteração num grupamento de servidores e esses serviços aqui eles, né, vão ser afetados. O Fresh traz isso automático, se os ativos tiverem um relacionamento com os serviços, né? Então, eu já tenho essa visão dos serviços que vão ser impactados. Tendo um owner, tendo um fluxo de aprovação bem definido na minha mudança, né, eu consigo dizer se aquela mudança ela pode ou não ser feita. Por exemplo, eu vou ter alteração num ativo que vai afetar um serviço do financeiro numa última semana do mês, né? Numa semana de fechamento de pagamento, de folha de pagamento, enfim, pagamento de fornecedores e assim por diante. Eu consigo, via ferramenta, ter essa visão de todos os módulos que estão nessa thread de informação, e eu consigo ter uma visão final, né, esse dado para o meu owner, para que ele aprove ou não. Ele olha aquela mudança, né, fala, vocês estão loucos, né? Como é que eu vou aprovar uma mudança num serviço crítico para minha empresa, né, na última semana, na semana que realmente ela é crítica, é uma janela crítica ali para aquele sistema. Então a gente está falando sobre, né, tudo isso que eu falei aqui agora. É ferramenta. Mas a gente também tem um framework que nos apoia com isso e uma ferramenta como o Freshsurface, eu vou mostrar isso na prática para vocês, que consegue criar essa conexão entre as melhores práticas e realmente a operação. Tudo isso que eu falei aqui para vocês não é inventado, né? Isso roda tudo dentro de uma ferramenta só. Perfeito. E aí, pegando um link, Jean, com isso que você falou, né? Cara, e aí eu ouso a dizer que 99,999% dos incidentes que nós temos hoje relacionados à infraestrutura e aplicação é porque alguém apertou um botão, desligou um servidor e não sabia o que aquilo impactava. Exato. Né? E eu falo porque a gente vive a operação. Então, é alguém que mexeu em um servidor, é alguém que fez alguma alteração em um firewall, é alguém que fez alguma alteração no ambiente, não sabia o que aquilo poderia impactar, porque ele não tem visão disso, né? Ou seja, a gente já não tem visibilidade aqui, eu não consigo saber ter um mapa de relacionamento claro, um mapa de dependências claro da minha infraestrutura, e eu começo a impactar todo o negócio. E aí, o negócio começa a escalar e fala, poxa, de novo, derrubaram o ambiente, algo crítico para o negócio. Então, essa falta de visibilidade, essa falta de governança acaba gerando indisponibilidade no ambiente. Perfeito. Né? Por quê? Porque não tem um processo bem definido, a gente não tem visão da infraestrutura, ou seja, não tem um CMDB maduro dentro da plataforma. Isso poderia ser resolvido ou minimizado. Né? Então, são pontos, pessoal, que a gente começa a falar e linkar no dia a dia, que salva a pele da TI, né? Na verdade, melhora a nossa vida. A gente deixa de trabalhar de forma reativa. Acabaram de descrever o CMDB que funciona, né? O CMDB Exatamente. Eu gosto de... além de CMDB robusto, além não, usar outra palavra aqui, CMDB robusto não é aquele CMDB grande, tá, pessoal? É o CMDB que não é um cemitério de dados. É um CMDB que mostra valor para a operação. Como? Tendo relacionamento, né? A gente utilizando os módulos do ITIL que o Fresh entrega para que ele funcione da maneira correta. Então, o CMDB não é apenas um lugar onde eu tenho um monte de dados lá, um cemitério de dados de ativos. Eu preciso ter relacionamento, eu preciso ter ele vinculado aos módulos do ITIL para que ele funcione da forma correta, tá? E isso gera valor para o negócio. Eu não sei se você não percebeu, pode... o Benet está falando. Perdão, Benet, pode falar? Não, imagina, já, eu ia dizer, não pode trazer complexidade, né? O CMDB, Exato, às vezes a gente vê clientes, parece que piora, e ao contrário, né? Se tem sujeira ali, tá errado. O CMDB não tá fazendo o trabalho dele certo, e isso não é nem para ter trabalho manual, porque aquelas descobertas, elas têm que acontecer de forma automatizada, em jobs, né? Em rotinas planejadas, que não afeta, obviamente, nós estamos falando de descoberta, né? Não estamos falando de oneração, de performance nem nada. Pode rodar quantas vezes quiser no dia. Descobre esses ativos, alimenta as atualizações que aqueles ativos tiveram, né? Muito vinculado. Teve uma atualização de SEO, vou falar até coisa menor, teve uma atualização do Chrome, sei lá, né? Do browser daquele servidor. Aquele Chrome vai mostrar nos softwares instalados daquele servidor, na versão que foi atualizado no último dia. E aquilo ali, então, é uma fonte segura, confiável de informação. Eu não confio mais, não é
matéria de confiança minha, a planilha, né? A última checagem que um analista fez fisicamente na máquina. Não, eu desconsidero, não preciso de outros silos, eu tenho o CMDB atualizado, porque eu sei que periodicamente ele está coletando uma informação. Se foi excluído, o status daquele ativo foi movido, ele tem que estar, né, desativado, descomissionado, enfim, há os status próprios para isso, de maneira que eu não veja ele mais no meu ambiente. E só para fazer o gancho ali com o que eu ia falar com o que o Gia falou antes, a gente sabe da importância de pessoas e processos, né? A gente sempre fala da tríade lá, pessoas, processos e ferramentas. Mas olha o que eu gosto, como é importante. Processos é isso que vai nos fazer ter, né, na hora de um problema, do incidente, de uma mudança, eu seguir corretamente o fluxo ali e chegar onde eu quero chegar, da maneira com o menor impacto possível. Legal. Mas esses processos são executados por quem? Por pessoas. As pessoas, para seguir aquele processo, não podem pensar naquilo de uma forma complexa. Como é que elas imaginam um processo? Como é que nós nos colocamos, quando a gente tem que imaginar o processo que a gente tem que seguir, a primeira coisa que vem na nossa mente para imaginar o processo é a ferramenta. Aí eu tenho que ir lá naquele botão, clicar, eu tenho que abrir isso. Então, para ver, assim, é muito importante pessoas e processos, mas pessoas mexem, colocam processos em ação através da ferramenta. E se a ferramenta me traz complexidade, não me traz uma experiência agradável, ela não é intuitiva, fácil, leve, né? Poucas informações necessárias somente na tela. Quantas situações a gente pega daquela ferramenta que é possível fazer um mundo nela? Ótimo, mas o core business, o que eu preciso dela, ela é complexa. O meu usuário olha, pensa no processo, lembra da ferramenta, tem arrepio e aborta, ou faz de uma forma errada. E aí, simplicidade, né, na ferramenta para eu ter um processo simples e uma atuação rápida e efetiva da equipe, né? Perfeito, exatamente. Show. Vamos para a prática, Giazinho? Show de bola. Acho que agora é o momento mais legal, cara. É bom, né? Vamos ver se tudo que você falou é verdade mesmo, Gia. Agora é a hora, cara. Pessoal, nós temos aqui o Freshservice, que está na parte de configurações globais, né, da ferramenta. Quando a gente vai navegar, iniciar a navegação pela ferramenta, né, como até o Benet comentou, a gente percebe que uma vez aberta a ferramenta, a gente tem todos os módulos já prontos para utilização, né? Então, a ideia não é navegar totalmente pela ferramenta aqui, a ideia é a gente se ater ao assunto, né? Falar sobre ativos. E a gente tem essa visão rápida aqui de todos os módulos e de como navegar por ela. Eu queria mostrar primeiramente para vocês a parte de serviços, tá? Porque eu acho que conecta muito com o que a gente falou. A gente tem um módulo de ITOM aqui do Fresh, né? Ele é muito focado no cadastro dos serviços, nas informações que podem ser imputadas sobre aquele serviço e também logs, né? Rastreabilidade, histórico dos serviços. Então, aqui eu consigo configurar, cadastrar esses meus serviços, e eu acho que esse é um ponto importante para a gente estar sempre conectando. A gente vai falar sobre a ferramenta e trazer para o que vocês querem atingir, né? Porque as empresas querem atingir, né? Que é realmente essa maturidade. E eu acho que o ideal é sempre as empresas elas começarem pelo fácil, né? Vamos pensar aqui 5, 10 serviços, sistemas críticos para a empresa hoje, e vamos começar a criar informações, dados, gerar dados sobre esses sistemas, tá? Então, eu tenho aqui um dos serviços, né? Eu tenho 2 serviços aqui cadastrados. Tá? Aqui eu consigo... Acho que esse até não é um bom exemplo. Vou pegar esse aqui. Esse aqui eu acho que eu tenho mais informações. Eu tenho esse sistema cadastrado, tá? Que é o meu SAP S/4HANA. Eu tenho aqui algumas informações relacionadas a ativos, incidentes, alertas que impactaram esse serviço, tá? Que de alguma forma, enfim, tem relação com o meu serviço, tá? Então aqui eu tenho uma lista, não tenho alertas, por exemplo, mas eu tenho incidentes relacionados a esse sistema, tá?
Aqui na direita eu tenho algumas outras informações que eu posso alterar também, como o impacto do sistema, qual o espaço de trabalho, né? O Fresh ele é uma ferramenta não só de HSM, mas também de ESM, né? Ou seja, Enterprise Service Management. Aqui a gente consegue vincular o meu sistema, o meu serviço ao espaço de trabalho ou à área de negócio, né, relacionada a esse serviço, tá? Aqui os grupos que atendem, então o agente principal que atende chamados relacionados a esse sistema, mudanças, problemas, incidentes, tá? E aqui algumas outras informações, como integridade, se aquele sistema ele precisa ou não de atenção. Vale ressaltar que a gente está tratando aqui de uma tenant de demonstração, né, de teste, então aqui a gente tem algumas informações realmente focadas para demonstração, tá? E informações de negócio, tá? A disponibilidade daquele sistema e também um custo relacionado a ele, tá? E aqui já fazendo um gancho com melhores práticas, né? É importante a gente sempre conectar esses sistemas à gestão de riscos, gestão de disponibilidade e capacidade, então trazer qual é o custo do negócio, por exemplo, da empresa como um todo, né? Caso esse sistema fique indisponível, mas, né, tem ali uma indisponibilidade maior do que 1%, né? Ou seja, né, a disponibilidade seja menor de 99,999 ou 99,9,0, perdão. Então é importante ter um local para o cadastro dessas informações e consulta, tá? Quando a gente fala sobre relacionamento, né? Então eu consegui ter visão do que aquele meu serviço traz para mim de relacionamento com servidores, enfim, máquinas que consultam aquele sistema, tá? E, enfim, outros módulos também, né? A gente está tratando aqui de SAP. A gente sabe que o SAP ele tem vários módulos. Então, se um módulo conversa com outro, né, tem um relacionamento com outro, isso passa também por ativos, é importante que a gente tenha essa visão do mapa de relacionamento aqui. Esse é um exemplo um pouco bagunçado aqui de relacionamento, tá? Mas a gente tem aqui uma visão de dependência entre ativos, tá? Como eu comentei, essa é uma tenant de teste, mas a gente já tem aqui uma visão, por exemplo, de servidores, tá? Uma redundância de servidores que atendem, né, que hosteiam, que, enfim, hospedam essa aplicação de negócio. Perfeito? Jean, até adicionando um ponto aqui, cara. Quando a gente olha para os serviços, a gente olha para o módulo de ITOM aqui dentro do Fresh, pessoal, tem dois pontos super importantes. O primeiro é, de forma nativa, eu já tenho diversos produtos de observabilidade que eu consigo conectar, né? Então, eu tenho integração nativa com Datadog, Dynatrace, Elasticsearch, Dynamics, tenho com Zabbix também. Enfim, eu tenho uma série, tenho com CrowdStrike, ou seja, eu tenho uma gama de aplicações nativas que eu consigo conectar, ou seja, eu não preciso desenvolver, eu não preciso fazer conexões de API para conectar com esses alertas. A gente começa por aí. E aí, por que eu estou trazendo um alerta aqui com esse serviço? Né? A partir de um alerta, pessoal, como nós havíamos mencionado, eu posso vincular um serviço específico, porque eu tenho o meu CMDB também alimentado aqui dentro da plataforma. Ou seja, eu estou recebendo um alerta, eu estou consultando a minha base de ativos, eu estou vinculando o meu alerta a um ativo que está relacionado a esse alerta. Isso é um ponto muito importante. E aí, quando a gente olha para um CMDB que eu tenho um mapa de relacionamento, né? E aí a Fresh possibilita também com que a gente crie esse mapa de relacionamento de forma automática. O que que isso me traz de benefício olhando para mudanças, por exemplo, né? Imaginem que o Jean ele vai abrir uma mudança para o SAP. E o Fabrício ele está abrindo uma mudança para o servidor, para o Windows Server que sustenta o SAP, né? Um está olhando a aplicação, o outro está olhando o banco. Um exemplo, tá? A partir do momento que uma mudança já existe para algum desses ativos e outra pessoa tenta subir uma mudança que impacte, essa pessoa que está abrindo a segunda mudança vai ser alertada. Ela vai falar que já existe uma mudança em aberto para esse ativo, que essa mudança que ela está abrindo pode impactar a já existente.
Ou seja, eu já começo a trazer mais governança para o meu processo. Eu já começo a ter mais visibilidade, pegando um daqueles 3 pilares que nós falamos, que é, cara, o que que eu impacto dentro do meu ambiente, né? Ou seja, aqui eu já estou falando de operação. Aqui eu estou falando de continuidade de negócio. Aqui eu estou falando de visibilidade. Aqui eu estou falando de redução de incidentes dentro do meu ambiente. Eu não estou falando de framework, eu não estou falando de fresh, né? Eu estou Perfeito. falando daquilo que impacta o nosso dia a dia ou daquilo que vai melhorar o nosso dia a dia, tá, pessoal? Então, é um ponto que eu queria trazer aqui que faz todo sentido para esse exemplo, tá, Jean? E visualmente a Fresh entrega isso muito bem, né? Então a gente tem aqui um serviço que já está bem explícito que a gente tem alguma coisa acontecendo nele, né? Ele tá em vermelho, né? Eu não sei se o outro tem relacionamento ali, já, mas se abrir lá provavelmente não vai ter a mesma cor, porque tá operacional aquele serviço. Então a gente já Urgente, né? sabe visualmente só de olhar que isso aqui precisa de atenção. Perfeito. Esse é um bom ponto, até, que o Matheus e o Fabrício trouxeram, né? Sobre visibilidade para tomada de decisão. E quando a gente fala de tomada de decisão, não é algo que a gente está falando lá na camada do C-Level, né? É operação mesmo. Então, eu vou dar deny ou não numa mudança, e se eu não tenho essa visibilidade, a gente está falando da TI criando demandas para TI, Pra ter- né? A Perfeito. TI tomando decisões no escuro e gerando mais incidente. Então, isso tem tudo a ver com capacity também, tá? Boa, perfeito. Então, a gente está falando aqui, né, enquanto eu demonstro a ferramenta, aqui eu consigo ter visão, por exemplo, de mudanças, incidentes, alertas relacionados a esse serviço nos últimos 2 meses, tá? Então, eu consigo clicar aqui, por exemplo, e ter uma visão de todos os serviços, perdão, de todos os alertas que foram gerados sobre o meu SAP, tá? E aí, conecta com o que o Matheus falou. Se eu tive aqui uma ferramenta de mercado gerando um alerta sobre uma ferramenta de mercado de monitoramento, mas gerando um alerta aqui sobre o meu Fresh, eu consigo conectar ela aqui e gerar esses alertas, né? E conectar eles a incidentes, por exemplo. Então, eu tenho essa relação, né, de um alerta que foi gerado e um incidente que foi também gerado para tratar enfim, essa não conformidade, tá, com o meu ativo. E aí tudo isso se conecta, né? Eu posso ir aqui navegar para o meu incidente, perdão. Aqui eu já tenho a informação do ativo que foi afetado, né? Aqui eu tenho informação do meu serviço que foi afetado. Caso eu queira criar uma mudança para isso também, né? Eu já tenho um local só para isso, né? Eu informo se essa é uma mudança que ela está sendo iniciada por um ticket ou esse ticket foi iniciado por uma mudança, né? Uma tomada de decisão sem visibilidade, tá? Então, Ainda o problema, né? Falando perfeito, de ITIL, a gente pode já criar o problema para investigar perfeito. esses incidentes que foram gerados através dos alertas, dependente da ferramenta que trouxe isso para cá, o meu serviço afetado. Então, aí a gente consegue ver como tudo precisa estar muito bem conectado, muito bem desenhado, né? Com base nas melhores práticas, para que a gente consiga ter uma operação que funcione e quando não funcionar, a gente tenha uma ação rápida e efetiva para que essa operação volte a funcionar. E aí tem até uma dúvida aqui, pessoal, no chat do Willy, e eu gostaria de responder, que ele pergunta o seguinte: é possível criar esse mapping dos serviços manualmente pelos covers? Sim, né? A gente tem algumas formas, pessoal, de criar esse mapa de relacionamento entre ativos e serviços, né? Então, primeiro, de forma manual, eu posso criar, e aí a ferramenta no licenciamento default já me permite fazer isso, né? Eu não tenho restrição quanto a isso. Um outro ponto muito importante que eu consigo fazer é de forma automática, e aí quando a gente olha para o CMDB avançado da Fresh, eu já consigo fazer essa descoberta e trazer esse mapa de relacionamento totalmente automático aqui para dentro da plataforma. E aí eu vou do data center até a própria aplicação e o serviço de negócio, né? Passo por toda a stack aí dentro do ambiente tecnológico. Um outro meio também é via integração, né? Então, vamos imaginar que vocês já tenham esse mapa de relacionamento dentro de um Dynatrace, dentro de um Datadog ou dentro de um outro produto que também possibilite esse mapa de relacionamento. Então, via API, a gente consegue trazer todas essas informações para dentro do CMDB. E aí, claro,
ponto super importante, né, pessoal? É manter esse CMDB atualizado. Como é que eu mantenho essas informações atualizadas? Quando eu tenho qualquer tipo de movimentação, isso é refletido dentro do meu CMDB, porque é o que o Fabrício mencionou, não adianta eu ter um CMDB estático aqui, que eu alimento uma vez a cada um mês, ou seja, o ambiente muda todo tempo. Então a gente começa a perder essa curacidade das informações dentro da plataforma, tá? Você começa a olhar para uma foto, né? Exatamente. Não é essa a ideia. Boa. Perfeito, pessoal. Acho que esse também não é o ponto aqui, né, para a gente trazer, mas eu queria trazer talvez uma visão para vocês, né? A ideia não é a gente falar hoje sobre IA aqui, mas a gente tem no Fresh, né, uma IA que é o Freddy, em que ele apoia muito nessa tomada de decisão, né? Eu consigo, por exemplo, ter aqui uma lista de incidentes de um tema específico para que eu consiga, enfim, condensar esses incidentes e criar um problema para investigação, né? Então eu consigo, através da inteligência artificial, me apoiando, né, para isso, investigar esses incidentes de forma automática, né? A IA mesmo entregando esses incidentes para a gente, vincular eles com problema, enfim, fazer essa investigação, tá? É um ponto bem interessante que se conecta com o que a gente está falando também. A gente vê pouco isso em outras ferramentas, né? A gente está todo o tempo lidando aqui com outras ferramentas, até para entender, né, o que o mercado está utilizando, enfim. E a gente vê muito essa desconexão. A ideia de hoje não é falar sobre IA, mas a gente vê essa desconexão, né, entre a IA que não ajuda a operação, a IA que é muito simples e a IA que não traz valor, né? E a gente vê aqui no Fresh essa IA que traz valor mais operativo, né, mais operacional. Perfeito, Jean. E aí, uma provocação aqui para você mostrar ao vivo aí pra gente, né? Falamos bastante de CMDB ali, a gente trouxe temas importantes dentro da operação, olhando para a governança, olhando para framework. E aí, seguindo essa lógica, né, daquilo que a gente falou de ter ambientes segregados, de ter funções ou recursos, né, disciplinas segregadas, como é que eu consigo criar esse ciclo conectado dentro do Fresh, né? Aquilo que você começou já a mostrar desde um alerta, desse alerta foi criado um incidente, mas eu consigo criar de forma automática mudança, eu consigo vincular um projeto, eu consigo já atribuir pessoas. Como é que eu automatizo isso? Como é que Perfeito. funciona esse processo dentro do Fresh, cara? Legal. A gente vai falar um pouco aqui sobre automatizador de fluxo, né? A gente costuma brincar que é a cozinha do Fresh, né? O automatizador. Eu até vou além, às vezes eu falo que é um Power Automate, um RPA embarcado numa ferramenta de HSM, né? E através dele a gente consegue empoderar muitos processos aqui. E aí quando eu falo processo, eu estou falando sobre processos de TI e processos de negócio também. Mas focando em processos de TI, já que é o nosso tema hoje, tá? O Matheus falou sobre ciclo de vida. Eu tenho um alerta que ele é gerado na minha ferramenta via aplicação de monitoramento, né? Então aqui, meu Fresh, eu consigo configurar essa integração, né? Eu tenho aqui uma lista de ferramentas de mercado para essa integração, né? E caso a ferramenta de mercado não esteja aqui, eu posso utilizar também via API, né? Via webhook. Então, o alerta que é gerado via essa integração, eu consigo criar uma automação para esse alerta, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Teste live, dia 24/3. Tá? Boa. Então, eu posso aqui, a partir de uma automação, que é uma automação drag and drop, né? Uma automação no code ou low code, eu consigo criar, por exemplo, né, um trigger. Então, toda vez que um alerta ele é criado e o alerta ele se trata de uma informação específica, né? A gente está olhando para um serviço específico ou para um resource, né? Ou seja, um ativo específico, né? Então, o resource é server X, tá? Vou colocar aqui só para teste mesmo. Então, é um server X. Eu consigo criar um incidente de forma automática, tá? Então eu não preciso dessa análise
Então, tenho aqui a possibilidade de atualizar o meu alerta ou tenho a possibilidade de criar um incidente, tá? Criar ou atualizar um incidente, né? E aí eu crio um incidente já para um grupo específico, né? Para um grupo de database team, por exemplo, ou um grupo aqui, enfim, um grupo, uma equipe específica, Capacity Management Team, tá? Então eu estou falando de quase um N1, né, automatizado, uma decisão automatizada se um alerta se um incidente ele vai ser criado ou não a partir de um alerta, né? E aqui nessa condição eu dei o exemplo de um resource, né? Ou seja, um ativo X, mas poderia ser uma série de outros campos que eu estou avaliando dentro do meu alerta, tá? Então no momento em que eu analiso um alerta, né, então aqui eu tenho um grupo de informações, eu tomo a decisão, né, de criar esse incidente a partir de uma informação específica dentro do meu alerta, tá? E aqui eu estou falando de criação de incidente. E aí aqui eu posso falar sobre... Opa, vamos voltar aqui. Eu montei rapidamente uma automação de alertas para criação de incidente. E aqui, quando eu falo de incidente, né, que são criados via automação, via integração com outra ferramenta, ou até mesmo via essa automação aqui, eu posso também criar uma outra automação sobre esse incidente, uma automação para gerar uma mudança e associar essa mudança a um incidente, ou associar um problema a um incidente. E aí o céu é o limite, né? A gente lida aqui com uma documentação de API muito rica, né? Até vale mostrar aqui. O Fresh ele tem uma documentação de API muito rica, né? Um automatizador também muito simples, né? Então eu posso fazer chamadas de API tanto de Fresh para o Fresh, né? Ou fazer chamadas de API para outros sistemas também usando a minha automação, tá? Então é algo que o Fresh ele me entrega essa dinâmica, né? Muito simples para navegar de um módulo para o outro, né? De mudanças para incidentes, de alertas para incidentes. Show de bola, Jeanzinho. Cara, obrigado por trazer essas informações pra gente. E aí, até para trazer algumas dúvidas que vieram aqui no chat, tá, pessoal? Então, a primeira foi o Rodrigo, ele perguntou se o Freddy AI ele já está disponível para o modelo de inventário, né? Ou se é possível utilizar no CMDB. Ainda não, mas já existe roadmap para isso, tá, Rodrigo? Hoje, onde o Freddy ele atua de forma ativa? Então, primeiro ponto, quando a gente olha para o solicitante, né, a parte de chatbot, sugestão de itens dentro do catálogo, base de conhecimento. Então, fui no bot, falei que eu estou com um problema na minha impressora ou no meu computador, ou eu não sei como funciona a minha política de reembolso. O Freddy ele já traz essas informações para gente usando o chatbot de forma conversacional. É o Teams Tá? mesmo, É né? pelo Chatbot. Teams. No Teams. Então eu consigo E agora no conectar com portal. Teams, Slack, portal, a suite do Google. Então a gente tem meios para fazer com que o bot funcione. Outro ponto muito importante é quando a gente olha para os resolvedores. Então toda a parte de sugestão de incidentes relacionados, toda a parte de peer, né? Então um ponto legal é que ele já cria um post-incident review de forma automática, com base em tudo aquilo que foi transcrito, né, e atualizado dentro desse incidente. Ele já consegue trazer isso. E quando a gente olha para report, né, olhando para report, a gente tem um módulo aí, Jansen, se você puder mostrar até para a gente já puxar O aqui para o Freddy nosso AI encerramento. tá funcionando dentro de mudanças ali, então ele vai Perfeito. sugerir e ele tem o sugeridor de campos, né? Perfeito. Então, aqueles campos que são mais utilizados, ele já vai sugerir uma categorização automática ali. Perfeito. E pegando esse ponto, Fabrício, muito bem mencionado, o Freddy ele consegue atuar dentro de mudanças, pessoal, trazendo qual mudança pode trazer impacto para o ambiente ou não. Né? Aquilo que pode causar um impacto com base nos ativos, com base nos alertas, com base nos grupos de usuários que são mencionados ali dentro da mudança. E um ponto que a gente também trouxe, né, olhando ali para visibilidade, de novo, tocando nesse tema. A gente tem um recurso aqui muito importante, pessoal, que é o Freddy AI Insights. O que esse cara ele faz? Aqui a gente tem duas funcionalidades, tá? A primeira é, de forma conversacional, eu posso pedir para que a inteligência artificial crie grupos resolvedores, crie grupos de agentes, me traga dashboards customizados, crie ações dentro do meu
ambiente, isso é um ponto muito importante. E um outro ponto, quando a gente olha ali para insights proativos, o que que ele traz, tá, pessoal? A partir de 100 tickets dentro da base ali do Fresh, ele começa a falar como o meu ambiente está se comportando, né? Então ele vai falar se eu tive um aumento no tempo de primeira resposta ou não, quem são os principais ofensores desse tempo de primeira resposta. Ele começa a trazer um mapa, né? Uma apresentação visual aqui de como aconteceu e as possíveis causas, tá? Então ele começa a me gerar esses insights de forma automática, ou seja, eu começo a ter previsibilidade e começo a entender de forma comportamental como o meu ambiente está, né? Isso daqui é um recurso super importante, a gente usa bastante, principalmente para apresentações e boarding, né? Por quê? Como hoje o meu ambiente está? Normalmente a gente precisa criar uma série de artefatos, entender, puxar relatório, cruzar dados, criar Power BI, enfim. A gente dispensa muito tempo em cima dessas ações. Então, isso é um ponto super importante que a gente também consegue criar. Outro ponto é base de conhecimento. Então, via inteligência artificial, eu posso criar artigos de forma automática dentro da plataforma. Posso pedir para a própria inteligência artificial criar um artigo para mim falando de outros produtos ou de outros recursos, tá, pessoal? Então, é um ponto super importante. E aí temos uma outra pergunta também, né? E aí mais comercial, que é como funciona a cobrança do produto, tá? Hoje, como é que a Fresh licencia, tá, pessoal? Esse licenciamento é por agente resolvedor. Então, a gente tem dois tipos de agentes, o agente de TI e o agente de negócio, né? Vamos considerar que o agente de TI custa X, o agente de negócio ele vai custar 1/3 do valor do agente de TI. Por quê? Porque o agente de negócio não usa as disciplinas ágeis, mas ele vai ter incidentes, ele vai ter catálogo de serviço, eu consigo criar automação, eu tenho as suas próprias pesquisas de satisfação, as suas próprias áreas de negócio, então eu começo a segregar. Quando a gente olha para ativos, a Fresh ela cobra por packs. Então, um pack ele tem 500 unidades, aí é 1 para 1, tá? Então, normalmente a gente cobra e a Fresh ela bilheta dessa maneira. Agentes resolvedores, quantidade de ativos. Aprovadores não é cobrado, solicitantes não é cobrado. A Fresh ela disponibiliza também, pessoal, um app, e aí é um app realmente, não é um browser embedado ali, que você pode utilizar para fazer tudo aquilo que você faz dentro do portal, tá? Então a gente consegue também trazer essa funcionalidade. Temos uma outra pergunta aqui, do Willy, perguntando se é possível, com a automação dessas ações, utilizar para a atuação de um incidente. Por exemplo, executar um script PowerShell para um restart de uma aplicação. Perfeito, Willy, é sim. Inclusive, na prática aqui. Exatamente. Dentro do marketplace da Fresh, pessoal, e é público, tá? Vocês podem consultar isso. A gente tem diversas integrações e uma delas é com PowerShell. Então, com base naquele fluxo que o Jean mostrou, né? Poxa, recebi um incidente, eu sei qual é o ativo, porque eu estou vinculando esse ativo ali dentro do incidente, eu consigo, via automação, e aí essa integração nativa, e vocês podem ver que é gratuita aqui com o PowerShell, eu posso executar um comando na máquina da pessoa, seja para executar um restart, para executar um update ou para pegar algum tipo de informação, aí a criatividade no PowerShell ela vai rolar solta, tá, Até dando pessoal? um exemplo, né? Quando fala de incidentes e atuação de forma automática, muito se fala sobre self-healing, né? A gente tem alertas sobre um ativo específico, sobre uma aplicação que ela está com a performance degradada, né? Você tem uma aplicação que ela está, enfim, hospedada na AWS, enfim, ou você tem um ambiente de teste na AWS que uma pessoa ela pede um resizing, tá? De um EC2, de um servidor, enfim. A gente consegue criar fluxos aqui via automação, primeiro, de aprovação daquilo, quando a gente está falando de uma solicitação, não de um incidente, né? Uma aprovação, e caso aquela aprovação ela seja dada na ferramenta, eu consigo conectar com a minha AWS para fazer esse resizing desse EC2, tá? Então eu tenho aqui conectores, aplicações, tá? Com a AWS que eu consigo fazer essa chamada via automação, tá? E aqui a gente está falando de algo sem código, tá, pessoal? Aqui mesmo nessa tenant, por exemplo, eu utilizo uma integração
com a minha AWS, tá? E que eu faço esse sync dos meus ativos. Então, se eu for até mostrar aqui de forma rápida, né, o meu inventário, eu tenho uma série de ativos que foram trazidos lá da AWS, e com isso, numa automação, eu consigo performar uma ação dentro desses ativos aqui, tá? Então, desligar, ligar um EC2, enfim. Perfeito. E aí, uma outra pergunta aqui do Rodrigo, que ele menciona sobre as integrações que nós falamos, né? Olhando ali para o CMDB, se é possível conectar com outras ferramentas, por exemplo, o Lansweeper. É sim, tá? Porém, a Fresh ela tem um produto que aí é o Device 42, né? Então, depois dá uma olhada nisso aí também, Rodrigo. O Device 42, ele é um produto de CMDB avançado, né? Então, eu consigo fazer discover de toda a rede, assim como o licenciamento default da Fresh para gestão de ativos. Só que dentro do Device 42 eu começo a expandir o meu leque, tá, pessoal? E é aquilo que eu comentei. Eu começo a mapear meu data center, meus racks, quantos servidores e qual posição de U eu tenho esses servidores dentro do rack, quais são as aplicações que eu tenho dentro desses servidores, e aí ele começa a trazer um mapa também de forma automática, e aí eu integro nativamente com o Fresh. Mas nós temos casos, tá, Rodrigo, de Fresh conectando com o Lansweeper para trazer essas informações e também trazer esses mapas de relacionamento, tá? Tem mais uma pergunta ali do Alexandre ali. Os insights são gerados em uma base de IA treinada com os dados de nossa empresa ou de uma base geral treinada na plataforma? Legal. Esses dados, eles são gerados com base nos dados da sua empresa, da sua tenant. Então, a partir do momento que você tem mais de 100 tickets dentro da sua base, ele vai te dar uma visão do seu ambiente, né? Ele não faz esse bench entre outras tenants. Ele vai olhar realmente aquilo que você tem dentro do seu ambiente e aquilo que faz sentido ali para você, com base nos seus grupos, com base nas suas automações, com base nos seus usuários. Então, ele é especificamente da sua tenant, tá? Show de bola. Tem uma outra dúvida aqui do Juan, que é o seguinte: gostaria de saber como funciona a localização e descoberta dos ativos no CMDB para execução de mudanças, requisições e incidentes. Em ambientes grandes, que a miscelânea de tecnologia é grande, essa rastreabilidade dentro do ITSM ela é importante. Perfeito. Então, mais uma vez, dentro do próprio Fresh, ali na nossa descoberta nativa, ou com o Device 42, tá, pessoal? Que é o produto de CMDB avançado da Fresh, que já isso vai estar tudo dentro de uma única console, mas um ponto importante: Fresh 100% SaaS, aqui o módulo default 100% SaaS, mas quando eu olho para o módulo avançado, que eu estou falando de Device 42, eu também tenho uma possibilidade de trazer isso para dentro do data center. Então, eu vou subir um appliance ali, vou fazer o setup desse appliance, a partir disso eu começo a fazer a descoberta de tudo que eu tenho dentro da rede. Normalmente é muito usado para redes OT, tá, pessoal? Redes que não falam com a internet. Então, essa descoberta ela acontece de forma automática. E aí, como é que essa descoberta ela funciona, tá, pessoal? Eu tenho algumas formas. Então, eu posso fazer essa descoberta via agente, é um dos meios que a gente consegue fazer. Eu posso fazer essa descoberta também via rede, né? E aí eu vou fazer essa descoberta via SNMP, vou fazer essa descoberta via SSH, então vou ler WMI, enfim. Eu vou fazer toda essa consulta via rede, trago essas informações e aí eu começo a criar schedules de discovery. Para quê? Para que eu mantenha esses dados atualizados. Isso é um ponto muito importante, Juan. Por quê? Ambientes grandes, eu tenho vários tipos de produto, várias soluções. Eu tenho um ambiente que muda toda hora, um ambiente extremamente mutável. Então, eu preciso criar esses schedules com mais frequência. E aí também a gente apoia nessa construção, né? Por exemplo, poxa, firewall. Eu não vou sair mudando firewall de hack sempre, né? Então, isso não acontece com frequência. Então, eu posso reduzir o tempo de discovery desse cara. Então, é desenhado isso e a gente traz para dentro da plataforma justamente para isso, para a gente garantir essa rastreabilidade. Quando a gente olha para máquinas virtuais, que eu posso ter movimentação entre lâminas, entre servidores também, aí sim a gente cria schedules mais frequentes para que eu tenha essa informação mais atualizada, tá, pessoal? E um ponto importante: tudo isso é logado, tá?
Então eu tenho o log de tudo que foi modificado dentro dessas máquinas, justamente para quando eu relaciono dentro de uma mudança, eu sei o que nós tivemos de alteração ali, seja de sistema operacional ou seja de hardware, tá? A gente está falando muito também de ativos de rede, né? Mas quando a gente fala sobre ativos que normalmente um usuário final utiliza, muitas empresas não vinculam isso, né? Você não tem um catálogo para isso, ou muitas das vezes você tem, mas não relaciona esse catálogo a um termo de uso, né? Você não tem um CMDB com as informações de quem utiliza aquele notebook, os softwares instalados naquele notebook, quais que são os componentes daquele notebook, tá? Então o Fresh ele entrega isso também, tá? A gente consegue relacionar termos, a assinatura de termos, enviar um termo de uso comodato, enfim, para assinatura, despesas de custo, despesas de custo é ótimo, despesas de manutenção de um notebook, de um servidor específico, o tipo de depreciação daquele ativo, tá? A gente relaciona aqui ativos também com contratos, ordens de compra, aí a gente vai falar sobre software, relaciona contrato de aquisição de notebook, software, inventaria, tudo isso no nosso CMDB, tá? Então, o Fresh ele é realmente uma ferramenta multimódulos, né? Mas que esses módulos eles não são ilhas, eles se comunicam entre si, né? Então, o Matheus tinha até falado também sobre projetos, né? Como esses projetos se relacionam com os outros módulos. Muitas das vezes, pessoal, pelo uso de múltiplas ferramentas, né? Então, eu tenho lá o meu Gira, o meu Monday para gestão de projetos, e por ele ser uma outra ferramenta que não está conectado no meu ITSM, toda vez que eu preciso de um parecer técnico da TI, um parecer técnico da área de infraestrutura, de segurança, eu não abro o ticket para isso. Então, eu não tenho rastreabilidade de alocação de recurso, né? De alocação de funcionário. Então, o Fresh ele consegue trazer essa visão para a gente, né? Um projeto que está relacionado a um ticket, que vai demandar horas de uma equipe específica, né? Que pode estar relacionado também a uma mudança. Um grande projeto de implementação de Fresh, por exemplo, ou de um RP, ele necessita de uma série de mudanças, né? Eu preciso subir uma série de coisas no meu ambiente produtivo. Eu tenho a rastreabilidade disso. Eu sei que foi um projeto que, né, causou essa indisponibilidade de algum sistema, possivelmente, ou uma degradação de performance, tá? Então a gente tem essa possibilidade com Fresh, né? Tudo é rastreável, tudo se comunica, tá? Eu acho isso muito legal. Perfeito. E caminhando aqui, pessoal, para a última dúvida, né? O Adrian, ele comentou que já havia visto sobre o Device 42 e ele mencionou que é para ambiente on-premises e que para cloud ou se atua em ambientes multi-cloud também, né? Nós temos duas possibilidades, né? Então, realmente, o Device 42 ele é bem focado no ambiente on-premise. Eu consigo trazer vários recursos, então, data center, eu consigo trazer desenho de data center, mas eu também consigo olhar para ambientes multi-cloud, né? Então, eu posso conectar de forma nativa com Google, eu posso conectar com AWS, eu posso conectar com Azure, com Oracle Cloud, VMware Cloud, eu consigo trazer uma série de recursos ali e o principal, né? Consigo trazer esse mapa de relacionamentos também. Claro que alguns recursos que nós temos para ambiente on-premises nós não vamos ter, porque a gente está falando de um ambiente cloud, mas eu consigo sim, tá? E aí, não só olhando para multi-cloud, eu consigo olhar para um ambiente multi-data center. Então, a gente posiciona o produto também para que eu consiga trazer informações desses ativos em múltiplos data centers, em múltiplas clouds, tá? Então, é um ponto super importante. Pessoal, caminhando aqui para o fim, né? Gostaria de agradecer Jean, Fabrício, o Benetti, ele precisou pular para uma missão, né? Mas acho que o que fica de grande aprendizado aqui para a gente, né? Acho que o primeiro ponto é como é que a gente deixa de olhar uma solução de ITSM como uma etiqueteira. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Como é que a gente consegue conectar o ITSM com o negócio, como é que eu conecto a TI com o negócio, como é que eu trago framework, né? E aquilo que a gente falou, na minha visão, e aí compartilhem também, por favor, a opinião de vocês, mas é a prática, né? Eu acho que a maturidade ela vem da prática, o documento ele é muito importante, a gente precisa ter um documento, a gente precisa ter um desenho, a gente precisa ter um base
baseline, mas é a prática que vai falar se aquilo está funcionando ou não, né? A gente gosta muito de exercitar aqui na Populus algo que deixa eu pegar um objetivo de negócio e a partir desse objetivo de negócio, deixa eu tentar construir um fluxo de TI. Se eu conseguir construir esse fluxo de TI e fizer sentido, a gente vai começar a agregar valor para o negócio e a gente vai deixar de ser vistos como o cara da TI ou o cara que vai gerar custo para a organização no geral. Porque eu começo a trazer o negócio para dentro da tecnologia e aí as coisas elas começam a fazer mais sentido, né? Outro ponto super importante, CMDB. Né? Eu acho que a gente precisa olhar para a CMDB com mais carinho, a gente precisa falar mais CMDB, de processos para a CMDB, como é que a gente garante isso, como é que eu conecto com gestão de alertas, como é que eu conecto isso com incidentes. Eu acho que são perguntas que nós que estamos na operação todos os dias, a gente precisa se fazer. Para a gente começar a questionar e pensar, poxa, como eu consigo melhorar isso? Como é que eu conecto isso? Como é que eu conecto o meu Fresh com o meu SOC? Né? E aí uma curiosidade, parte crucial hoje do nosso SOC, da estrutura do nosso SOC que nós temos aqui na Populus. E aí eu convido vocês a vir conhecer na nossa inauguração, né? Faremos uma inauguração em breve aí, e vocês serão convidados. É o ITSM, pessoal. Por quê? Eu tenho uma série de alertas, eu tenho uma série de ferramentas, eu tenho uma stack de ferramentas, mas eu preciso de um orquestrador para que facilite a minha comunicação, para que ele engaje as pessoas de forma mais rápida, de forma mais simples, sem depender de alguém olhando para a tela, sem depender de alguém mandar um e-mail com a sala de crise para o meu time conectar, criando ações proativas, tá? Isso Então, que a gente nem deu tempo de falar de tudo, né? Perfeito. On-call management, que a gente consegue implantar, cronogramas de plantão ali, né? Perfeito. Cara, então tem muita coisa que o Fresh entrega e que a gente poderia colocar nessa live, infelizmente não temos tempo. A gente não passou por status page, que está ligado ali com os serviços, com o CMDB, a janela de mudança, por exemplo, né? Então eu planejo a minha mudança, vai ocorrer quando e tal. Então tem muita coisa que o Fresh entrega para vocês no plano padrão, né? Então a gente tem um plano Pro, Enterprise ali, que são os nossos clientes, que já tem esses módulos, tá? Já tem esses módulos, você não paga nada mais por isso. Então... Perfeito. E a gente convida vocês, pessoal, para entrar em contato. Caso vocês queiram a demonstração, eu estou disponível, o Fabrício está à disposição também, o Jean está à disposição, para que a gente faça uma demonstração. E a gente gosta muito da prática, né? Não é só abrir a console ali e mostrar de forma genérica aquilo que a plataforma faz. Tragam o processo para a gente. Tragam as dores de vocês, aquilo que vocês têm como dor hoje. A gente desenha em cima do processo que hoje faz sentido para vocês verem realmente que a solução ela consegue atender, ela consegue apoiar no dia a dia de vocês. E aí, mais uma vez, agradecer, né? Vamos caminhando aqui para o nosso final. Agora é a melhor fez parte. Uma pergunta ali, cara. Terá Tem uma continuação pergunta? para o módulo de ativos? A gente vai falar Com de novo certeza. disso? Com certeza. Procura a gente também, né? Vamos Exato, ter uma exato. POC Isso aí, daqui, pessoal, é uma série de lives que a gente vai fazer, né? Então essa é a primeira para a gente começar o ano aí. Então a gente vai aprofundar mais sobre CMDB, vamos falar bastante sobre Device 42, vamos trazer muito o conceito de multidata center e multicloud olhando para CMDB, né? A gente vai falar bastante também sobre incidentes, a gente vai falar bastante sobre inteligência artificial e aquilo que realmente apoia no dia a dia, né? Como é que a gente traduz isso para o dia a dia das operações de TI, para as operações de negócio e trazer casos reais aqui para vocês, para a gente compartilhar aquilo que a gente tem entregado e aquilo que a gente tem feito, tá? Então, fiquem atentos aí para os próximos comunicados que teremos mais lives sim. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela disponibilidade. Estamos à disposição, eu e o time aqui, para a gente falar sobre Freshworks, falar sobre governança, falar sobre processos, CMDB, operação. Então, contem com a gente. Caso vocês queiram ouvir mais um pouquinho sobre Freshworks, testar Freshworks, ver como funciona na prática, entre em contato com a gente. O time está à disposição. Obrigado, bom almoço para vocês e bom dia. Valeu, e a gente pessoal. se vê Bom na dia. próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Abraço. pessoal.